A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando aqui sobre o bom pastor e a parábola da ovelha perdida. Amém? Vamos estar lendo aqui em Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Também você encontra no livro de Lucas, do versículo 1 ao 7. Vamos ler aqui em Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Agora vamos para o versículo 12. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se percam. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor em nosso meio. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jesus ele estava explicando, aos seus discípulos, aos publicanos, aos pecadores, aos fariseus, saduceus, a palavra de Deus, E ali, os seus discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus trouxe-lhe uma criança para mostrar como exemplo que o maior no reino dos céus é como esta criança. Deu ali o exemplo. Porque a criança, o pequenino, a criança, ela é pura, ela é inocente, ela é humilde. E esses são os maiores no reino dos céus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E a palavra de Deus também nos diz, deixe vir até minhas criancinhas, Porque as crianças têm que aprender, as coisas de Deus, a pregar a palavra de Deus, a fazer a obra de Deus, adorar o nome do Senhor. Então, assim, elas são os futuros da igreja, Elas são o futuro, da igreja de Cristo. Amém? Então, a palavra de Deus também nos diz, que nós devemos ensinar as crianças o caminho que se deve andar. Glórias a Deus, aleluias. E que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se percam, Mas que todos nós venhamos virar pequeninos, venhamos ter uma vida transformada, venhamos ser humildes, para que nós venhamos entrar no reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia. E então ali Jesus propôs uma parábola. Jesus propôs uma parábola para ali aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, dizendo que um pastor de ovelhas estava ali com 100 ovelhas no seu pasto e uma sumiu, desagarrou das outras no deserto. E esse pastor de ovelhas, ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E ele foi até achar no deserto. Ele sabia que as 99 estavam ali seguras, mas ele queria achar a ovelha perdida. Aí muitos vão pensar, mas é uma ovelha só, ele tinha que cuidar das 99. Mas as 99 ele sabia que iria ficar ali tranquilamente. E ele queria achar a ovelha perdida. Porque aquela ovelha perdida faria muita falta para ele. E ela precisava de um pastor. Porque aquela ovelha ali estava correndo perigo também no caminho. E ele foi até encontrar. E quando ele encontrou aquela ovelha perdida, ele colocou aquela ovelha nos seus ombros, com um júbilo de alegria, e chamou ali seus vizinhos, amigos, para poder comemorar, que ele encontrou aquela ovelha perdida, aquela ovelha desgarrada. E a palavra de Deus vai nos dizer, que haverá festa no céu para um pecador que se arrepende
arrepende, do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que quer nos dizer esse versículo? Que a festa no céu, quando alguém aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, quando alguém se reconcilia na presença do Senhor novamente, quando alguém se arrepende dos seus pecados e tenta melhorar, né, a todo momento, todo dia a gente tenta melhorar, né, para poder ser obediente a Deus. Não é fácil, sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Isso aí sabemos que leva tempo, né? Não é assim de uma hora para outra, né? A gente temos caminhar, marchar na presença de Deus, né? Sempre estar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, né? E também não ficar mais pecando no mesmo erro. Amém? Nós temos que sempre estar melhorando, ter uma vida transformada, né? Sabemos que a nossa carne, ela é pecadora, né? Que nós vivemos numa guerra ali espiritual entre a carne e o espírito, que nós devemos andar em espírito, né? Para vencer, né, os desejos da nossa carne. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então é uma luta constante, uma luta diária, né? Nós podemos estar sempre em obediência a Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então há festa no céu, né? Para um pecador que se arrepende. Então as ovelhas, ela conhece o bom pastor, a sua voz, a sua face. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele é o bom pastor. Se alguém vir até Jesus, terá vida com abundância e muitos cuidados, porque Jesus cuida de nós. Ele é o bom pastor. Glórias a Deus, aleluia. O bom pastor é responsável e conhece as suas ovelhas. Das suas ovelhas ele é conhecido. E ainda tem outras ovelhas também que não são deste aprisco, que devem ser agregadas, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso que Jesus nos fala, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, para nós encontrarmos as ovelhas perdidas, né? Glórias a Deus, aleluia. Nossos irmãos em Cristo Jesus que estão perdidos neste mundo. Glórias a Deus, aleluia. O mercenário deixa, né, o lobo atacar as ovelhas, mas o bom pastor não. O bom pastor, ele vai atrás, ele cuida das ovelhas. Amém? Não é a ovelha somente que tem que procurar o seu pastor, não. É o pastor que tem que ir atrás das ovelhas. Às vezes um irmão deixou de ir na igreja, o pastor tem que se preocupar por que aquele irmão deixou de ir na igreja, por que aquela irmã deixou de ir na igreja. Né? Isso é responsabilidade do pastor, né? Tentar fazer a parte dele para trazer aquela ovelha de volta para o rebanho. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mas tem pastores que não vão atrás, né, das ovelhas perdidas, mas Deus nos chama a atenção, né, nessa palavra, porque nós temos que ir atrás, né? Às vezes uma única ovelha perdida tem que ir atrás, para tentar trazer de volta aquela ovelha perdida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele deu a vida por nós, né? O Pai ama Jesus pelo sacrifício, né, que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ele vive eternamente. Jesus ele é poderoso, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte também. Então nós temos que estar, glórias a Deus, aleluia, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele agrada, né, que nós viemos estar unidos em um só propósito, que é estar para poder nós entrar no reino dos céus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio. Amém? Só até que o Senhor falou conosco, que o Papai do céu continue falando aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.